Olá, tudo bem? Eu sou Ira Croft e este é o podcast Aconteceu Comigo, um programa de histórias e relatos de mistérios, onde nós lemos experiências que acontecem com os nossos ouvintes, com os nossos amigos, com a gente, que acontecem com você, que eu sei. Estamos aqui no estúdio R1 Space em parceria com o grupo R1 no World Trade Center São Paulo, gravando e produzindo este programa maravilhoso para que você na sua casa receba aí no seu ouvido cada detalhe das histórias e comentários que fazemos por aqui. E para contar histórias e comentar também, eu convidei a Ananda Mida. Opa. Tudo bem, Ananda? Tudo ótimo. Vamos ver se vai continuar tudo bem. Eu espero que sim, que né? hoje tem uns causos cabulosos aí, hein? Fiquem sabendo. Hoje é medo, hoje tem. Hoje tem. Tá tendo. Para você que está chegando agora, a Ananda é podcaster no Magicando, podcasts de esoterices e produtora na Paratopia Podcast Storytelling, que produz este e outros podcasts também do Mundo Freak. É isso aí, normalmente estou nos bastidores, né? Você que tá segurando os encostos, Exatamente. Os espíritos, os demônios. Não, o demônio é o Rafa, né? Normalmente a gente que tá nos bastidores, a gente sabe de mais histórias. Porque a gente tá prestando atenção em coisas que normalmente quem tá aqui não tá prestando atenção. Você fez uma cara de pânico agora, amiga, tá tudo bem? Meu Deus, meu Deus. Tem alguma coisa atrás de mim? Não. Ai, que tá bom. safe. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo pro Rafael Jacaúna, nosso podcaster apaixonado pelo demônio. Brincadeira, gente. É o demônio. Tadinho, né? Valeu, Rafa. Ó, sigam o Rafa, acompanhem lá o canal dele, que também tem muita coisa legal, hein? Mas falando em muita coisa legal, Ananda, neste episódio, eu e a Ananda vamos fazer no modo freestyle. E o que é esse modo freestyle? Já tem acontecido em alguns programas, um ou outro, né? Quando a gente faz, que é, ao invés da gente ler o relato, nós vamos contar uma história que aconteceu com a gente, né? Em todos os programas a gente faz duas histórias, seja lendo ou seja contando. Então eu vou contar uma que aconteceu comigo e outra que aconteceu com a Ananda. Pois é, e nossa, eu tava aqui repassando agora na cabeça, faz tantos anos que isso aconteceu, eu tinha 16 anos, e cada hora que eu volto nessa história me vem um detalhe que eu já tinha esquecido, assim, que eu já tinha perdido, que deixa a história... E aí você vai revivendo, mais né? cabulosa, assim. Ai, que mais terror. cabulosa. E você que está ouvindo, você que está assistindo, quer enviar a sua história? Mande um e-mail para contato@mundofreak.com.br. Lá no campo do assunto, quando você for mandar e-mail, você coloca "Aconteceu Comigo", dá um título para sua história. A Casa Assombrada, a enfermeira, meu avô, algo assim, que aí a gente sabe do que se trata e é mais fácil para a gente selecionar. Quanto melhor você escrever a história, mais fácil da gente poder selecionar e trazer aqui pro programa, tá bom? Você que está aí na fila de espera, aguarde. Chegará o seu momento de honrar a sua história nesse programa. Mas enquanto isso, vamos com as nossas, Ananda? Bora lá. Eu vou contar aqui um aconteceu comigo que não necessariamente aconteceu comigo. Aconteceu com a minha mãe. Mas eu estava em casa, eu estava na cena, né? Então eu sei do que se trata. Foi uma cena que aconteceu há muitos anos também. É um aconteceu comigo que ele, assim, é uma história que rela ali no espiritismo, sabe? Pode ser ou não, eu vou contar, depois, Ananda, você pode dizer, e você que está assistindo, que está ouvindo, você pode dizer o que você acha, se foi algo espiritual ou não. Tá, ok, a gente vai para as hipóteses. Vamos ali. Foi o gato. Né? Corta a cena, o gato com a pipoca assistindo também, porque tinha gato e cachorro assistindo. Bem, como filha de pais, né, dos anos 80, né,
que teve uma infância nos anos 90, né? E aí, sim, 2 décadas que vieram ali pós-ditadura, com o Brasil quebrado, um Brasil que foi saqueado, né? Famílias que já tinham certas dificuldades, passou mais ainda. Aí veio o Plano Collor, um marco na história do Brasil. Quem era meio pobre ficou mais pobre, quem era pobre ficou pobre, quem era bem pobre continuou mais pobre. Todo mundo ficou pobre. Todo mundo pobre. Sim, né? Só o rico de verdade mesmo, que continua ali Pouquíssimos, onde ele né? sempre Pouquíssimo. esteve. Porque até hoje, quem pensa que está um pouco mais rico também estava pobre naquela época, Mas né? ali foi ladeira abaixo. Só quem viveu sabe. E aí, os pais, né, os provedores da família dessa época, porque eu me lembro que não só meu pai, mas meus tios, os pais dos meus amigos, vizinhos, assim, aquela coisa de desespero de trabalho, era tudo trabalho para conseguir a casa própria, trabalho para conseguir o sonho, um dos filhos um dia fazer faculdade. Eu fui das primeiras da família a fazer faculdade. Eu fui a primeira também. Você também, Fui né, Nandinho? Hoje a galera que tá nessa faixa de idade são os que pegaram um pezinho de lá e cá, né? Foi. A gente pode falar que quando a gente chegou, era tudo mato, Era né? tudo mato. Foi Não tinha muito internet, difícil. não tinha internet. Isso aqui que vocês estão assistindo, ouvindo, não existia. Só TV. Não, e dos 2 lados da família, eu acho que eu fui a primeira pessoa a fazer graduação com bolsa também. Com Porque bolsa. naquela época, se eu tivesse que pagar, também não dava. Mas essa época que você está citando me lembra muito... É parecido com o que a gente viveu nos últimos anos com a pandemia. Assim, se a gente pensar em termos de ansiedade, como todo mundo estava angustiado, tentando recuperar dinheiro que perdeu, tentando melhorar um pouco a situação, reverter a situação que estava. Era um período coletivo, assim, de todo angústia, mundo, angústia. E por sobrevivência básica, né? Sim. Na pandemia, a questão de saúde, no caso dos anos 80 ali para os anos 90, uma recessão mesmo, uma crise, né? Que estava todo mundo sem emprego, inflação, tinha aquela coisa de você ia comprar um pão no dia, era um valor, no outro dia outro valor. E entre outras mazelas, né, daquela época. E aí o meu pai, uma pessoa assim muito querida, meu pai era muito legal, uma pessoa muito tranquila, né, já falei pra Nandinha aqui, meu pai, assim, lá na Vila Nova, em Registro, ele era muito querido por todo mundo. E o meu pai era esse cara, essa pessoa provedora. Trabalho pra mudar o Brasil, trabalho pra mudar a vida, trabalho. E aí, nesse círculo, né, de só trabalho, não tem lazer, não tem uma vivência, você não tem lazer porque você não tem dinheiro pra nada, né? Sim. E aí, como você falou, tava todo mundo numa situação difícil, numa angústia, e essa angústia se resume a trabalhar para conseguir comprar o arroz e feijão no dia seguinte. Era essa a situação. E aí, nesse círculo vicioso de só trabalho, meu pai acabou entrando no vício do alcoolismo. Assim como muitos outros pais daquela época. Muito comum, né? Era muito comum, não só pela zoeira, pela contracultura pós-ditadura, mas era muito comum como uma forma de alimento, né? Não posso dizer isso por todos os homens do Brasil, mas assim, a gente pega uma média de uma vivência, né? Porque, como eu disse, não era só meu pai. Eu via isso nas outras famílias, era todo mundo, né? A pessoa saía para trabalhar 4 horas da manhã, chegava em casa 9, 10 horas da noite, moída, cansada. A única coisa que ela ia fazer era tomar uma bebida, né? No começo vai relaxando, vai indo, e meu pai entrou nesse vício também, infelizmente. A gente não percebia, porque era meio que normalizado, Sim. né? A venda de bebida e cigarro, aquela coisa assim descarada. E existia o glamour nisso também, juntava. A época que os pais fumavam dentro de casa, né? Eu lembro dessa cena de estar em casa na sala, brincando, assistindo TV, e meu pai fumando na sala. Assim, a gente acendia cigarro pros adultos. Gente, que loucura. A gente acendia cigarro pros adultos. Pois é, gente. E eu me lembro disso. A mesma coisa que... Olha o perigo do alcoolismo. A mesma coisa que dá pra criança experimentar. Eu experimentei várias vezes quando era criança. Sim. Várias vezes. Um golinho de cerveja, Uma né? brincadeirinha, tá no chão. Deixa a criança passar à vontade, molha o bico, né? Pois é, olha só, gente. A gente é sobrevivente dessa época. Sobrevivente. Estamos aqui hoje com um podcast sobrenatural, né? Olha só o que resultou. E não dá nada, olha lá, tudo... Não deu nada, né? Não deu nada, imagina. Tô aqui, aconteceu tudo comigo e tá tudo bem. Não aconteceu nada. Imagina, né? E aí o meu pai... Estava nessa espiral de trabalho, socorro da família, ajuda. E eu lembro, assim,
fazer uma compra do mês era muito difícil, era muito programado, era muito detalhado. E aí, nessa, meu pai acabou. Todo dia ele saía do trampo, cansado. Ele passava no bar, encontrava com os amigos dele, tomava uma cervejinha. E aí, ele entrou nesse vício. E era um vício que também, assim, muito silencioso. Porque estava ali meio que no entretenimento. Era um relaxante. Mas todo dia, meu pai começou a beber todo dia. Entre outras pessoas que eu conheci ali. Aí, minha mãe... né? Minha mãe que vive... Minha mãe, puro sangue, puro suco do Brasil... Brasil crendice, Brasil sincronismo, Brasil encruzilhamento, encruzilhadas ali de emoções, fés, religiões, esoterismo, né? Minha mãe já foi candomblessista, minha mãe foi para a igreja evangélica, minha mãe foi kardecista, umbandista, e hoje minha mãe é uma sobrevivente que utiliza de vários meios para sobreviver e para ajudar a família. Como uma boa mãe, sim, que é aquela mãe que reza por todo mundo. Sim, né? Sim. Essa era minha mãe. E aí minha mãe, percebendo que o meu pai estava entrando numa espiral, né, do álcool, nessa brincadeirinha de todo dia tomar uma cervejinha, todo dia. O que era ela entendia também, porque era um relaxamento dessa vida difícil, mas minha mãe começou a perceber, opa, não tá legal. Para além do escape, porque era um escape, né? Sim. Sem lazer. Nessa época também não se falava muito de saúde mental, era muito tabu. Você não pode chegar coisa de doido. Admitir que você tem um transtorno e procurar um profissional de saúde mental, ainda mais a gente com acesso baixo, né, de dinheiro mesmo. Não, ninguém aceita. Vagabundo, não quer trabalhar. Exatamente. E o meu pai nem precisaria falar isso pra ele já ia achar também, sabe? Porque ele era aquele trabalho. Então. E aí minha mãe começou a perceber, e minha mãe dava uns toques, meu pai não percebia, achava que não, né, também, né, pai ainda, não, imagina, tal. E minha mãe começou a fazer as orações dela em casa, começou a fazer as orações. E cada vez que o meu pai passava no bar, ele chegava em casa diferente. E não era diferente, assim, só pela bebida. Até porque o meu pai, ele era muito tranquilo, era uma pessoa boazinha. Meu pai bebia, ele não era violento, nada. Minha mãe não gostava que meu pai bebesse, que acontecesse alguma coisa com ele. Que ele fosse assaltado, que ele fosse atropelado, bêbado, né, na rua, né? Vulnerável, né? Isso, sabe? Minha mãe tinha muito medo, até porque a gente, Registro, a gente morava na Vila Nova, uma cidade mais tranquila, menor, né? Não tem suas violências, mas não tanto quanto uma grande São Paulo. Mas tinha, assim, seus medos. Então, minha mãe começou a orar em casa. E aí, cada vez que meu pai chegava em casa, ele tava esquisito. E aí, um dia, minha mãe tava em casa, assim, de joelhos. E ela, aquela coisa, sexto sentido da mãe. Minha mãe começou a sentir algo estranho. Aí ela ajoelhou, começou a orar, já era de madrugada. Pra você ver como que tava o nível. Tipo, terça, quarta-feira da semana, era 4, 5 horas da manhã. Ele não tinha voltado. Meu pai não tinha voltado. Entre outros pais que também estavam ali no bar, sabe? E aí, um dia, minha mãe tava em casa, aí meu pai chegou. E a gente sabia quando tava esquisito, porque, de novo, meu pai era muito tranquilo, era muito bonzinho. E ele tava diferente, sabe? Com a cara meio esquisita, meio não ele. Uhum. Mas não era outra pessoa. Era meu pai ali, mas meio esquisito. Aí, antes, meu pai foi abrir a porta da sala. E minha mãe tava no quarto com a gente, né? Sabe, o quarto que todo mundo dorme junto? Então eu estava lá. Gente, a história não aconteceu comigo. Aconteceu com a minha mãe, mas eu estava lá. Ah, foi com você, amiga. Você estava lá, foi com você. Dormia na beliche, eu ficava então na parte de cima da beliche, acordadinha, prestando atenção. Minha mãe no chão. Nessa, que meu pai abriu a porta, a gente escutou, né? Sim. Abriu, de repente, veio com tudo. Meu pai veio com tudo no quarto, correndo assim, rápido. Quase que um vento, assim, muito rápido. Pegou no pescoço da minha mãe e levantou. Quando minha mãe abriu o olho, não era meu pai. Foi uma sombra, algo que estava com ele, e aí sumiu. E aí, foi assim, tipo, segundo, sabe? Tipo, 1, 2, 3. Sei lá, 1, 2, 3, tô sendo até muito. Sabe, uns 2 segundos. Dele vir grudar, e minha mãe ainda escutou a sombra falando com ela, assim, no ouvido. Ai, que horror, amiga. Sabe, escutou assim, sabe, ele é meu. E segurou. E de repente sumiu. Aí ficou assim aquele segundo, minha mãe, o que aconteceu aqui? Aí a gente no quarto assim, porque a gente viu e não viu. Eu, minha irmã,
minha outra irmã estava dormindo na casa da minha avó. Aí a gente estava se assustada. Aí nesse momento a gente se sentiu assustada pelo meu pai estar chegando de madrugada, né? E tinha bebido. E o movimento todo, né? Super esquisito. Mas a gente não viu o movimento espiritual, mas a gente sentiu um negócio estranho. Só quem viu e ouviu foi a minha mãe. E aí depois ela falou, né? Aí depois minha mãe, claro, a gente era tudo 9, meu pai, né? Meu pai, ele era espírita também, mas era aquela pessoa que acredita, mas não vai nada, né? Aí dá-lhe minha mãe no dia seguinte, chama as mulheres, claro que vai chamar as mulheres, né? Chama as mulheres pra vir fazer oração em casa, expulsar tudo que tiver ali. E aí eu lembro da minha mãe contando do movimento e falando, gente, veio um negócio e apertou meu pescoço. Ela foi uma sombra, assim, eu não estava dormindo, eu não estava sonolenta, eu estava agachada, rezando, eu estava ali orando, porque eu estava sentindo algo estranho quando entrou e grudou, assim. Ai, amiga, que horror. Muito esquisito, né? Não, tipo, parece ser um obsessor, né, do seu pai, do ambiente, coisas que ele trouxe da rua. E não basta ser obsessor, é um obsessor possessivo, né? Ciumento. Ciumento ainda, meu, né? Isso é meu. E aí, assim, eu cheguei a contar essa história, não aconteceu comigo muito sucintamente. Eu não tinha contado em tantos detalhes, assim, porque é uma história que aconteceu com a minha mãe e com o meu pai, e eu ia falar sobre isso, né? Não queria expor tanto a minha família, mas como eu tenho também dito tanto aqui no programa sobre as pessoas abrirem a porta das suas vidas, então resolvi contar com mais detalhe. Na época, foi muito assustador por causa do álcool. Né, a gente estava muito mais preocupada com isso, que era uma preocupação de acontecer alguma coisa com meu pai. E aí, quando aconteceu isso, a gente ficou... Porque, né, como eu disse, minha mãe, puro suco Brasil, foi candomblessista, kardecista, então a gente acreditava. E, né, eu acho que automaticamente você está numa religião que se trabalha com o espiritual... Seja ela uma cristã que tenha anjos e demônio, ou outras que tenha outros arquétipos. Tem ferramentas, né? Tem ferramentas ali pra trabalhar. Tipo assim, você tá naquela religião, existe. Não dá pra você estar num lugar e negar. Ah, existe Deus, não existe o diabo. Ou existe o diabo, não existe Deus. Não existe anjo, sabe? Você pode acreditar no que você quiser. Mas você está dentro de um paradigma que diz que aquilo existe. Quando a gente fala de dogma, não tem muito espaço para questionamento, né? Dogma ou você tem fé. Porque ele disse que existe. Ou você não tem. Exatamente. Então, na época, a gente também ficou, será que a gente não tá meio impressionada? Porque ao mesmo tempo que tinha essa dificuldade, a família estava super religiosa. Porque quando a gente está no desespero, é quando muitas vezes a gente procura as religiões, né, para arrumar emprego, para saúde, para resolver as coisas. Então a gente estava muito ali também, sabe? Orando e pedindo as coisas. E a gente ficou, e aí, será que a gente viu ou não viu? Viveu isso, não viveu isso? E minha mãe deixou quieto. Mas até hoje a minha fala, bem, o meu pescoço alguém pegou. Independente do que aconteceu, porque aconteceu, eu sempre me prendo nisso, né? Não faz tanta diferença no fim das contas da onde veio ou o que foi, mas assim, o que a gente vai fazer com isso, sabe? Que função eu vou dar pra isso? E a sua mãe foi agredida. Não se sabe pelo quê, mas a agressão tá aí, né? A gente ficou meses com medo. Não, lógico, amiga. Meses. Pra eu dormir nesse quarto de novo. E cada vez que... E só tinha um, amiga. Não tinha como não dormir nesse quarto. Tá vendo? É um quarto pra todo mundo. Tá vendo? E, tipo, cada vez que seu pai voltasse e abrisse a porta de novo, eu ia ficar numa expectativa ruim de alguma coisa vai acontecer, sabe? Não, nossa. Pra quem vê, né? Pra quem é médium... ou para quem vê espíritos, ou vê outras entidades, né? Depende daquilo que a pessoa acredita. Com certeza ela vai imaginar que meu pai chegava carregado. A gente também visualizava isso. Pensava espiritualmente, imaginava. Por isso que minha mãe já estava fazendo as orações dela, porque ela acreditava em espíritos obsessores. Eu confesso para você que, assim, eu acreditava, mas eu sempre tive dúvidas se a gente também não está projetando, e até hoje... Né? Que pode acontecer também, pode existir e também podemos projetar. Mas, ao mesmo tempo, foi uma coisa muito assustadora da minha mãe ter uma reação física. Dela sentir e ouvir. Esquisito, né? Nossa, muito estranho. E até pensando, assim, da perspectiva da psicologia, eu não sou psicóloga, tá? Mas pensando por esse lado, não sei se também a sua mãe estava se sentindo sufocada com aquela situação.
E ela manifesta isso fisicamente, né? No sentido de, poxa, o meu marido tá com um problema, com um vício, estou aqui com essas crianças, a gente está lutando para se sustentar, a gente está vivendo um período que é difícil, da nossa vida e macro, né? Do país que estava difícil. E ela se sentir sufocada diante daquilo, né? E manifestar dessa maneira, assim. Totalmente. São hipóteses. Sim, isso super faria sentido também. Caraca, Nandinha. Abrir um triplex, né? Abrir um triplex, ei, meu Deus. Anos 80, anos 90 é isso, né? Você, nascidos ou que nasceu antes, viveu essa década. Você que viveu essa década, não importa a data, né? Vamos pegar anos 90 aqui, né? Um pouquinho mais pra cá, né? Bem, deve se lembrar dessas coisas que a gente comentou aqui meio por cima. Né? Se você não viveu isso, veja suas fotos, aquela coisa de criança acendendo cigarro e pegando bebida para adulto. Comprar cigarro, né? Porque eu lembro de muito pequena, com 6, 7 anos de idade, eu ia na vendinha comprar cerveja e cigarro pro meu pai. Ia. Hoje em dia ninguém entrega. Não, né? Eu quero crer que não, né? Que ninguém entrega na mão de uma criança de 6 anos uma cerveja e um maço de derby. Maço de derby. A camisa amassada do derby aqui. Não, eu adorava, porque meu pai me dava dinheiro pra comprar o cigarro e a cerveja. E o doce. Dele. Exatamente. O que sobrar é seu. O troco era de bala. Eu ia super contentinha e tal. Meu Deus. Mas e a Nandinha? E você, Nandinha? E o seu aconteceu comigo? Então, essa história, ela tem alguns elementos em comum com a sua, porque também fala de saúde mental. O alcoolismo é um transtorno, né? É uma doença. E eu tive um amigo, tenho ainda. A gente não tá mais tão próximo, mas nessa época a gente era bastante próximo. A gente tava... Eu tava com 16, a gente tava ali no ensino médio, final do ensino médio, a gente se aproximou muito, e esse amigo meu, ele gostava muito de história. História clássica, europeia, eurocentrada. Então ele gostava muito de filmes épicos, gostava muito de livros, gostava muito de livros de arte que falavam do renascentismo, e ele tinha coleção de livro. Na época, coleção de fita, VHS, DVD, sabe aqueles box de Blu-ray? Ele Sim. colecionava tudo. E a pira dele era essa, assim. Ele era muito interessado nesses assuntos. Ele era um cara brilhante, super inteligente, com muito culto, né? Pra idade dele, era um rapaz super jovem. E... passado um certo tempo, ele começou a apresentar uns sinais de surto. Começou a ficar paranoico. Mas até então, não era uma paranoia que você olha e fala tem alguma coisa errada. É uma paranoia que você olha e fala, tá, ele é um cara muito desconfiado, né? E isso foi evoluindo. Até que um dia eu tava em casa, era um final de semana. Eu lembro que eu tava arrumando alguma coisa na casa, fazendo faxina, alguma coisa assim. Era um dia como o de hoje, frio, assim, quase chuvoso. E nessa época eu tinha um celularzinho, que não era smartphone, tá, gente? Não tinha smartphone nessa época. Era um Motorolinha tijolinho, exatamente. Joguinho da cobrinha, da minhoquinha. E a gente ainda ligava para as pessoas nessa época, no celular, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente quase não faz. Tocou, eu atendi, era ele. E aí ele já começou a vomitar coisas. Preciso falar com você, vim aqui em casa agora, preciso falar com você. E eu, pô, agora não dá, tô no meio de uma faxina e tal. E assim, dava pra ir a pé na casa dele, mas era literalmente do outro lado da cidade. Então tinha que atravessar a cidade inteira andando, cruzar a linha do trem que divide a cidade no meio pra poder ir pra casa dele. Ah, porque vem aqui, porque eu preciso falar com você, porque não sei o quê. E eu, espera, eu vou terminar aqui as coisas, vou tomar um banho, vou me arrumar e eu vou aí. Não porque você precisa vir, porque eu preciso te revelar coisas, eu tive revelações e não sei o quê. E aí começou. Ele começou a falar que ele era um Nephilim. Meu Deus. Da onde ele tirou isso? Ele tinha... Tinha, porque ele também tinha muito interesse em evangelhos apócrifos, né? Que são então ele lia sobre entraram... isso. Cara, porque é muito específico. Mesmo uma pessoa que tenha conhecimento, que eu quero dizer, interesse. O ouvinte do Mundo Freak já ouviu falar de Néfilins, a gente já falou. Mas a pessoa ter essa viagem num surto que ela é um Néfilim... Não, uma coisa é a pessoa te falar sobre Néfilins. É muito diferente, vamos supor, ele virar pra mim e falar, viu Néfilim? É ruim.
é ruim. Mas eu sou um Nephilim, muda completamente. Caraca. Muda completamente a parada, né? E foi desse eu sou um Nephilim que eu parei. E falei, não, tem uma coisa muito errada. Não é só um amigo querendo desabafar, né? E aí fiquei com medo. Será que vou? Será que eu vou me colocar em risco indo até lá? Maior parte das vezes, a mãe dele trabalhava em hospital nessa época, então ela nunca estava em casa. Ela fazia uns turnos malucos, assim. Então ele sempre estava sozinho com a avó dele, que naquela época já tinha mais de 90 anos. Era uma senhora espanhola, assim, que vivia reclusa. E fiquei, vou, não vou? Será que vou, não vou? Aí, então, ele falou, você não está acreditando em mim. Para eu provar para você que é verdade, eu vou falar uma coisa que eu sei, porque quem tá me atormentando me contou. Caramba. E aí ele contou um segredo meu, que eu nunca contei pra ninguém. E eu nunca contei pra ninguém até hoje. Não é uma coisa que hoje eu falo sobre, era um segredo que eu já tinha nessa época, que eu não tinha dividido com ninguém. Não escrevi num diário, não falei pros melhores amigos. E aí ele foi e falou, eu sei que... Pá, contou. Aí eu falei, não, agora eu vou. Agora eu vou porque ele tá de tiração comigo. Agora eu vou porque ele tá me tirando. E fui. Eu lembro até hoje que eu subi... a cidade em que eu moro tem muito morro, né? Muita ladeira. E eu lembro que eu subi assim, sem sentir o morro, voando, sabe? Tipo, saiu flutuando. deve ter sido uma coisa assim, de um trajeto que dura, você andando normal, uns 35 minutos. Eu acho que eu levei 20, sabe? Que eu fui assim. E aí, chegando lá, ele transtornado, com o olho arregalado, abriu o portão pra mim e tal. E aí, vem cá, eu vou te mostrar as coisas que eu descobri. E começou a pegar livros dele do quarto... e fazer formas geográficas e mostrar que ele tinha... Eu falei, não, calma. Vamos do começo. Eu pensei assim, calma, peraí. Quem é que veio fofocar? Que entidade... Cadê? Eu quero nomes. Né? Cadê a identidade que veio fofocar aqui sobre mim, o meu segredo, hein? Não foi isso. Eu Vai falei, dar vontade, né? Também numa tentativa de acalmá-lo, porque eu vi que ele estava transtornado. Vamos sentar, bebe uma água. Como começou? Aí ele, eu não durmo há 24 horas. Ele tinha acordado 2 dias antes cego, sem conseguir enxergar nada. Ele entrou em desespero. E assim que ele voltou a enxergar, e voltou a enxergar coisas a mais. E ouvir coisas a mais. Caramba. Hoje, em retrospecto, eu penso, provavelmente ele estava tendo um surto psicótico, ou ele tinha um transtorno bipolar e estava num estado de mania, alguma coisa nesse sentido, né? Mas beleza. Meu amigo, vou ouvi-lo, vou acolhê-lo, né? Vou tentar fazer esse meio de campo. Mas já tinha uma coisa ali que era o segredo que eu não contei pra ninguém. E... beleza. Ele foi contando como foram os dias, e aí ele começou a ouvir vozes. Essas vozes começaram a contar coisas e dar instruções e revelar coisas. E aí ele começou a ficar muito atormentado e começou a jogar sal pela casa, sal grosso pela casa, numa tentativa de se proteger. E quando ele entrou num desespero muito grande, ele me chamou. Que ele me ligou e tal. E beleza, tentei acalmá-lo. Vamos conversar, me fala mais sobre isso, tenta se acalmar, não sei o quê. E aí ele começou... Eu não queria desmenti-lo. Eu era muito nova naquela época. Até hoje, pensando, eu não sei como eu segurei esse BO. Sozinha, assim. Tipo, sem preparo nenhum. Muito nova mesmo, sem saber o que estava acontecendo. Era um amigo de quase 2 metros de altura. Então, tipo, se ele caísse, acontecesse alguma coisa com ele, eu sozinha não ia conseguir socorrer. Não, mas beleza, ele se acalmou. Eu lembro que eu passei um café, alguma coisa assim. Consegui fazer ele comer um pouco, porque ele estava sem comer nada. E fui pra minha casa. E aí, no dia seguinte, acho que isso foi de um sábado para um domingo. No dia seguinte, ele bateu no portão da minha casa, na chuva, descalço. Ou seja, ele atravessou andando a cidade descalço, com um livro na mão. Que ele tinha descoberto uma outra coisa, que tinham revelado para ele, que ele queria me mostrar. E eu já fiquei meio assim, né? Porque eu tava pensando na minha integridade também. Pô, se ele tá num surto, ele tá imprevisível. Será que ele pode fazer alguma coisa comigo? Pode fazer alguma coisa com ele mesmo? E aí, meus pais também se deram conta da história. Porque, pô, ele apareceu aqui nessa situação. E eu falei para meus pais, eu vou levar ele para casa.
E minha mãe, não, porque não sei o quê, ele tá desse jeito. Aí começa, né, a especulação, isso não é droga. E tipo, não era, eu sei que não era. Aham. E Tinha alguma coisa ali, né? fui com ele pra casa, na chuva. Cheguei na casa dele, a mãe dele tava lá, a avó também. A mãe estava nervosíssima. E nessa época ela transferiu muito pros amigos, né? Ai, cadê os amigos? Vocês são os amigos e vocês não estão fazendo nada, não estão ajudando, né? Com todo respeito. A pessoa nem sabe o que tá acontecendo, com todo né? respeito, a senhora é a mãe, né? Responsável por esse rapaz, que até então era menor de idade também. Não, e o que os amigos não vão, tipo, vão fazer pior? Assim, dar apoio é uma coisa, né? Mas esperar que os amigos resolvam algo que tem que ser clínico, não é muito bom, né? Não, e aí a gente tinha um esquema que quando a gente ia lá pra gente ter privacidade, conversar, os amigos e tal, ficar junto, a gente subia pra laje da casa dele. Ai, que delícia ficar em laje. E aí eu falei, vamos pra laje? Aí ele foi e tal, ele até acalmou. A gente sentou na laje e tal, e ele começou a mostrar as coisas pra mim, fazer as formas geométricas que revelavam mensagens cabalísticas do... E eu ali e tal. Daqui a pouco ele olha pra mim e fala, tem um homem atrás de você. Aí eu meio que virando o olho. Ai, Ananda. É surto psicótico ou o quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que a gente vai fazendo pra Onde história. que ele estava ali, né? Parece que ele abriu um véu, não foi? Não, e até ele ficou surpreso. Isso que eu achei muito louco. Ele tava vindo um histórico de que ele tava vendo várias coisas e ouvindo várias coisas, mas nessa hora eu vi ele ficar branco, assim. Ananda, tem um homem atrás de você. Pra não fazer pouco de meu amigo, eu acreditava que tinha um homem atrás de mim? Não. Entendi. No que eu virei, tinha um homem atrás de mim. Puta! Oh, meu Deus! Mas não olhe para trás. Tinha um homem atrás de mim. Eu até vivi a sensação que Que medo. Que eu vivi naquela hora. Mas foi coisa de nanosegundos, assim. Eu virei, tinha uma silhueta de um homem alto atrás de mim e falhou. Igual a imagem de TV, assim. Sim. Falhou e sumiu. E eu fiquei, tipo... Caraca, Nanda, que medo. E eu fiquei numa puta sinuca de bico. Por quê? Não, e aí, tipo... É uma sinuca de medo, né? Eu posso virar pro meu amigo que eu acredito está tendo um surto de ordem psiquiátrica e falar que eu também vi? Eu tô endossando o delírio dele? E o que você viu? Mas eu vou mentir pra ele? Vou falar que não vi? Entendeu? Tipo, E o que você viu, né? E o que vocês estavam vendo, então, né? Eu fiquei nesse dilema. Se é um surto psicótico, se é... ele está vivendo isso, está na cabeça dele. Por que você está vendo aquilo que está na cabeça dele, fora da cabeça dele? Já tinha o raio do segredo. Que ele sabia sobre mim. O raio do segredo. Que já era, né? Mas até então eu ainda tava pensando, será que, né, em algum momento eu bebi um negocinho, fiquei mais soltinha e falei pra alguém, falei pra ele mesmo, não né? Lembra, até então tudo bem. Agora, aparecer um homem que não existe atrás de mim, já muda. E você estava duvidando. Eu já estava acreditando em tudo, né? Eu já estava... Não, eu estava muito no rolê... Você estava bem cética no sentido de estar estudando, investigando. Peraí, vamos ver, o cara, né, tá com surto. Você estava vendo como surto. E preocupada perigoso. Com a saúde, já pensando em ligar pro hospital. Eu falava, vamos num hospital. Porque ele estava num delírio que parecia coisa do Dan Brown, assim, sabe? Ele tinha descoberto alguma coisa, enfim. E eu virei pra ele e falei, eu também vi. Esse é o pior, eu também vi. Cara, ai, que horror, e eu falei, agora medo. Agora, porque que argumento que eu tenho agora pra falar que ele não tá vendo o que ele tá vendo, né? E, enfim, passou. Voltei pra minha casa. Com o decorrer dos dias, ele voltou ao normal. Isso nunca mais aconteceu. Isso virou um assunto tabu entre a gente. A gente não falou sobre isso depois. E passou essa história, assim. A gente terminou o ensino médio, cada um foi trabalhar, cada um tocou sua vida, cada um foi para uma cidade. E eu tenho até vontade, na verdade, de reencontrá-lo e jogar essa. Como que é o nome dele? Eu não posso. Ai, tá bom. Eu não sei se ele quer ser exposto. Amigo, é verdade, tá certo. Amigo da Ananda. Mas ele sabe, se ele assistir, ele sabe. Amigo da Ananda, você que sabe que é você.
Vem aqui nesse programa contar pra gente. Vem aqui, vamos... Tira a teima. A sua perspectiva, né? O ponto de vista da vítima, né? Da vítima em primeiro lugar, se foi uma segunda vítima, né? O que se ela quiser expor alguma coisa, porque eu também entendo que é contar coisa meio... É loucura ou não é, né? Num próximo programa eu vou contar uma história que eu também... Aconteceu comigo, aí aconteceu comigo mesmo, foi com a minha mãe. Mas eu demorei pra contar no programa que eu ficava... Foi loucura ou não foi? Não, e até hoje eu não tenho uma conclusão sobre o que rolou. Pode ter sido de ordem espiritual? Pode. Pode ter sido só uma questão de saúde mental? Pode também. E você ter abraçado Posso isso? ter projetado, posso ter sido sugestionada? Posso. Pode ser tudo isso junto? Pode também. Mas enfim, né? Segredo... Não, segredo não rola, amiga. Bem, ó, você está assistindo, então, ó, você que está assistindo. Bem, o que eu gostei da sua história foi, bom, se uma entidade vier aqui pra cima de mim, qualquer entidade, espírito zombeteiro, capeta, viu um demônio lá, e vier entregar um segredo, ó, quem foi o fofoqueiro... Eu achei antiético pra caramba, assim, da parte do astral. Mano, fofoca astral na cara dura. Tá na lei que eles podem ficar interferindo na vida dos outros desse jeito? Não tá na lei, né? Cara, fofoca astral. Eu quero saber, quem trabalha com isso, quem trabalha com entidade, com pessoas e não pessoas... Eu quero saber se tem jurisprudência se isso pode acontecer. Pra esse tipo de caso. Tem um filme nacional que eu amo, adoro. Com o Daniel Oliveira, se chama Morto Não Fala. E o filme é puro suco do Brasil, puro suco, né? O cara trabalhador da periferia e ele trabalha numa funerária, no ML. Né? Ele é o que faz, ele é o agente funerário que cuida da parte do corpo lá. Tá. E ele trabalha num órgão público, então ele recebe os corpos e tal. E aí ele tem uma certa mediunidade, uma sensibilidade, né? Não vou chamar mediunidade no sentido dogma, né? Porque não fala nada dele, né? Numa igreja, ordem, nem nada. Mas o cara vê e fala com espíritos. E aí ele começa a ver e falar com os espíritos dos mortos que estão chegando ali. Mas como ele trabalha no ML, a maioria desses mortos são corpos de pessoas que morreram em crimes ou em troca de tiros, em alguma treta. Então todo mundo tretado ali. Todo mundo tretado. E a trama do filme é, ele se mete numa fofoca de morto. Ele foi dar ouvido pro morto e foi fazer aquilo que o morto falou pra ele. Esse fofoqueiro raiz. E ele virou numa fofoca de morto. O filme é sensacional, eu adoro. Além do filme ter todos, assim, referências sobre nós, sobre, né, Brasil Culture, tudo que a gente vive ali, Daniel está excelente. E eu achei, assim, muito plausível como realmente a gente entraria e pode entrar, né, numa fofoca. Num rolê desse, né? Então, Imagina, estava eu quieta na minha casa, fazendo faxina, adolescente, né? Vivendo vidinha de adolescente, e de repente eu tô nessa encrenca. Que eu nem pedi pra entrar. Né? Mano, que absurdo. Pois é. Ai, sensacional a sua história, Nandinha. Muito obrigada por estar aqui no programa. Obrigada a você, amiga. É muito bom ter você na produção da Paratopia, Nandinha. Eu tenho muito orgulho de conhecer você como pessoa, como amiga, de trabalhar com você. Para você que está assistindo, para você que apoia, para você que dá o play neste programa, é por causa de pessoas como a Nandinha, a Jay, o Murilo, a Jota, que editam, produzem os nossos podcasts, os nossos programas que a gente está aqui. E aqui no Estúdio R1, graças à equipe R1 que está aqui em todas as gravações, passando medo, passando terrores. O pessoal tá ali atrás das mesas gravando assim, ó. Ai. Ninguém quer vir aqui contar a história. Não é de hoje. Eu só acho engraçado que a produtora veio contar a história. Pois é, né? Então. Mas os meninos estão ali, ó. Estão ali, atrás, ali, ó, gente da produção. Vamos resolver isso aí já. Nandinha, deixa seus contatos se você quer que alguém siga você. Se você quer que ninguém te siga, também vale. Se for pra me botar nesse tipo de situação, eu, sinceramente, com todo respeito, não me siga, eu prefiro que não me siga. Nem vivo, nem não vivo, né? Mas se é ali pra interagir numa boa, pode me seguir no Instagram, @Ananda_Mida, M-I-D-A.
@Ananda_Mida. E no podcast, né? No podcast. Sempre estamos por aí. Sempre estamos por aí. Ai, que demais, Ananda. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, Ananda. Muito bom fazer esse programa freestyle com você. Obrigada, amiga. Né? É a gente fofocando, né? Num dia normal. Obrigada a você que ficou até aqui. Obrigada a você que acompanha esse programa. Tem muito respeito por nós, pelo nosso trabalho. Saiba que eu também respeito muito, né? Você tá assistindo, você tá indicando. Até quando você não gosta muito, sabe? Quando vem algum ouvinte e fala, eu queria um programa de 2 horas. Eu entendo, gente, mas 2 horas, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter um pouco de compaixão. Chega, né? Nem os encostos aguentam mais a gente aqui nesse estúdio mais de 1 hora. Obrigada, até a próxima semana e indique esse programa para os seus amigos e para que outras pessoas acompanhem a gente, tá bom? Tchau, tchau.